Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, gravando mais um vídeo para o canal, desta vez do estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Esse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, primeiro trimestre de 2021. Nós vamos estudar a lição 6, a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, lição 6 desse primeiro trimestre de 2021. A nossa lição, ela tem a sua leitura bíblica em classe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 23. O objetivo geral, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os objetivos específicos, apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar o significar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Nossa lição é dividida em 3 pontos. O primeiro, a santificação no Antigo Testamento. Primeiro subponto, a santificação. O segundo, a consagração. O terceiro subponto, a purificação. O segundo ponto, a santificação no Novo Testamento. Primeiro subponto, uma obra da Trindade. O segundo, a natureza da santificação. O terceiro, uma necessidade. E o terceiro ponto, com 3 subpontos, a santificação aplicada ao crente. Com seu primeiro subponto, a comunidade de Jesus. O segundo, uma vida santificada. O terceiro, o que é ética. A nossa lição tem também sua leitura diária. Na segunda-feira, 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. Na terça, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o Deus que santifica o Espírito, o Deus que santifica o Espírito, a alma e o corpo. Na quarta, Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, o Senhor Jesus é o santificador da igreja. Na quinta-feira, Romanos capítulo 15, versículo 16. O Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Na sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. A obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. No sábado, Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Somente Deus é santo em si mesmo. E a nossa leitura bíblica em classe, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, de versículo 13 ao 23. Mais uma vez agradecendo a você que está aí inscrito no nosso canal, dizer a você muito obrigado, você que tem curtido, você que tem comentado, muito obrigado pelos seus comentários, continue fazendo isso, continue curtindo, continue nos ajudando para que nós possamos fazer com que o canal cresça cada vez mais e possamos estar publicando mais vídeos, tanto de escola dominical como estudo bíblico. O nosso último vídeo foi um estudo bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. E agora, o estudo da Escola Bíblica Dominical da lição 6. Nossa leitura bíblica em classe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade,
para a caridade fraternal, ou em outra versão, para o amor fraternal. Não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um amor, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, 1 de Pedro, versículo 13 ao 23. A nossa lição 6, vai mostrar santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O nosso texto áureo ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 4. Verdade prática: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Acompanha o crescimento espiritual do crente a santificação, e ela é progressiva. Na introdução da nossa lição, diz assim: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é a natureza, ele é santo em si mesmo e em sua essência e natureza. Apocalipse capítulo 15, verso 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Vamos estudar o que é ser santo e ter necessidade de uma vida e a necessidade de uma vida santa. Primeiro ponto, a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Veja que eles levavam a santidade tão a sério que ele não se juntava com outras nações, né, no Antigo Testamento. É tão tal que os hebreus, os judeus, nem sequer se comunicavam com os samaritanos, porque consideravam eles pessoas impuras, e nem com os gentios. Eles viviam praticamente separados. E o nosso primeiro ponto, por isso que ele mostra que eles levavam a sério a santificação. E o nosso primeiro subponto vai falar a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Observe, separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Né? Separar daquilo que é comum ou imundo. Veja, a pessoa muitas vezes está em convivência com alguém que só quer estar com a boca cheia de palavrão, só vive fazendo coisa errada, então a pessoa não vai ficar sendo inimigo dela, mas vai se separar dela, vai se ausentar dela. Pode passar por ela, dar bom dia, boa tarde, boa noite, demais, para estar ali em comunhão com ela, não, porque ela não quer, ela não vive uma vida santa, ela vive uma vida desregrada. Então, temos que nos afastar desse tipo de gente. Não vai ser inimigo, mas vai se afastar. Se ela der uma oportunidade para falar de Jesus para ela, amém. Mas se não, você tem que se afastar. E nós não podemos estar em todos os tipos de lugares. Temos que se afastar também, porque tem lugar que não convém ao crente estar lá. Então ele tem que estar distante. Aí ele diz assim: para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico capítulo 10, verso 10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Ezequiel 22, 26. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Consagrar, né? Se separando totalmente das coisas do mundo e se preocupando com as coisas do céu. Se separando das coisas do mundo, né? Das coisas comuns para o serviço de Deus. Consagrar. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Nosso segundo subponto do primeiro ponto, consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisa ou possessões. Você vai ver isso lá em Levítico capítulo 27, versículo 28 e 29.
Consagração e santificação são termos distintos. Não podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vestes a Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar e ser santo. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar ou ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para o sacerdote levita. Êxodo capítulo 30, versículo 30. E para o tabernáculo, todos os seus utensílios, pois se baseavam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, verso 3. Terceiro subponto, a purificação. O termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo tahé, eu acho que é isso, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, Isaías, capítulo 6, verso 3, e Abacuque 1:13, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmos 51:10, Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. O termo grego equivalente a tar na Septuaginta é katagiro, tornar limpo, limpar, purificar, e kadash é ragiazo, santificar e consagrar. O adjetivo ágil, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Tá vendo? Isso aí foi o nosso primeiro ponto, né? A santificação no Antigo Testamento. Primeiro subponto, santificação. Segundo, consagração. E o terceiro, purificação. Segundo ponto, a santificação no Novo Testamento. A santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificar a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Primeiro subponto, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente entre três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Você vai observar isso lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade como plena Trindade na unidade. Quer dizer, os três juntos é que fazem a obra, né, da santificação no ser humano. Por isso que ele diz, um atributo divino é realizado pela unidade na Trindade como pela Trindade na unidade. Quer dizer, todos três unidos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, você vai observar isso. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E 2 Tessalonicenses 2 e 13. São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro 1 e 2. As três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo atuando na obra da redenção para cada vez mais santificar e regenerar o crente. No segundo subponto, ele vai dizer a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé, 1 Coríntios 1:30. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para santificado. Ele era pecador, agora passa a ser pecador redimido e, ao mesmo tempo, santificado, 1 Coríntios 1:2. Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente, 1 Coríntios 3:16 e 2 Timóteo 1:14, que a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo já passa a habitar nele. Né? Não é o batismo no Espírito Santo, é o Espírito Santo que já começa a habitar na pessoa. Por isso é a natureza da santificação. Terceiro subponto, uma necessidade. A nova vida de Cristo é o novo nascimento, João 13:3. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual, Hebreus 5:12 e o verso 13, 1 Pedro 2:2.
Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva, né? Vai crescendo. Provérbio 4:18, 2 Coríntios 13:18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. É Ele quem atua na vida do crente para ajudar e contribuir para a santificação dele. É Ele que santifica, né, a vida da pessoa. O seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5:7, Filipenses 3:13, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Vamos ver aí. Eu vou olhar, vamos fazer aí Filipenses capítulo 3 e o versículo 13 e o 14. Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é Paulo, né? Filipenses 3, 13 e 14. Assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Tem que procurar cada vez mais se santificar. Senão, não vai ver a Deus. Isso a Bíblia deixa bem claro. Terceiro ponto, a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte da santidade e o Senhor, o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é a obra do Deus Trino. O primeiro subponto, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16, não é diferente. O Estado de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdote e nação santa. Êxodo 19:6. É revigorado na igreja. 1 Pedro 2:29. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. A partir do momento que o cara vivia no paganismo, fazendo coisas que não eram do agrado de Deus, quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo já vai trabalhar na vida dele para renunciar tudo aquilo que ele fazia antes. Tudo quanto era coisa de errado, ele vai rejeitando, porque o Espírito Santo começa a santificar e colocar no coração o desejo dele de só agradar a Deus. Por isso que ele diz, começaram com aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que ele vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então, ele deixa de fazer, a partir do momento que o Espírito Santo vive nele, eles deixam de fazer as coisas que eles faziam antes. Você observa que os discípulos, quando estavam com Jesus, o Espírito Santo já estava neles. E eles saíram para pregar e evangelizar e tiveram poder, porque o Espírito Santo já estava neles. Eles não eram batizados, mas o Espírito Santo já estava nele. A mesma coisa é o crente. Quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo já está sobre ele. E ele começa, né, a nortear o crente e ele começa a não querer mais praticar as coisas que ele praticava antes. No segundo subponto fala uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, que diz: santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Somos santificados pelo sangue de Cristo, Hebreus 9:12, e pelo Espírito, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Podemos afirmar, como Donald G., que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Veja, que a própria vida de Cristo permanece, né, na vida e no caráter do crente. Isto é, muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intriga e mexerico. Né? Porque tem gente que eu tenho Jesus no coração, mas só vive com uma boca cheia de palavrão, gosta de mexerico, vive mentindo, gosta de se preocupar com a vida dos outros. Para ele todo mundo está errado, só ele que está certo. Mas diz que tem Jesus no coração. Eu não sei onde é que Jesus está aí, né? Mas cada um vive da forma que quer. Por isso que muitas vezes é melhor a pessoa, como ele disse,
Aquele que vive em santificação deve se afastar desse tipo de gente. Não vai ser inimigo, mas também vai se afastar. Não vai querer estar apoiando ele nas coisas erradas que ele faz. Isto é estar muito longe de uma violência doméstica. Por isso que eu disse, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Se Deus é santo, Jesus é santo, temos que andar em santidade de vida. E no nosso terceiro subponto, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15:33. A gente sabe muito bem que quando a pessoa se junta com o outro para estar falando coisas que não deve, essas más conversações, né, vai corromper todo o bom costume daquilo que o Espírito Santo já colocou dentro da vida do crente. Por isso que é bom ele se afastar de certo tipo de gente. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus, Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Mateus 5,16. Veja, por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Por isso tem que andar em santidade. Conclusão: sobre a santificação precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus que você estude bem essa lição da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre é um trimestre muito bom, especialmente porque vem falar da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e do crente, e é um assunto muito bom. Então, que você possa ser um aluno frequente da Escola Dominical, que a Escola Dominical é o maior seminário teológico do mundo. E se você quer aprender mais da Palavra de Deus, participe da Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.